pessoal, aqui é a Misaki e hoje a gente vai continuar lá a famigerada série que eu estou falando dos livros da minha vida. Vamos começar a falar do que eu li depois dos meus 30 aí. Então vou tentar chegar mais ou menos até os 35. Por quê? Porque esses 5 anos aí, né, dos 30 aos 35, talvez tenha sido um período que eu tenha lido bastante. Eu acho que depois dos 30 até agora, né, não cheguei ainda nos 40, tá, gente? Mas, enfim, dos 30 até agora foi a época, com certeza, que eu mais li na minha vida toda. Eu acho que mais do que a infância, mais do que os 20 e poucos. Essa época, com certeza, é a época que eu mais li. E então, eu poderia citar 1001 livros aqui, né? Que me marcaram, livros que eu adorei e tal. Mas eu não vou fazer isso. Selecionei alguns só pra falar, então, dessa parte. E aí, depois eu tento fazer, né, o resto no último vídeo, beleza? Então, o primeiro livro que eu vou falar aqui pra vocês, eu vou deixar a capa dele. Eu tenho, mas eu não sei onde tá pra poder mostrar, né, o ao vivo pra vocês. Mas é O Despertar da Consciência. Esse livro, eu tenho vídeo aqui no canal, aliás, é um dos vídeos mais vistos até do canal, gente. E hoje em dia eu vejo o vídeo e penso, gente, não falei nem um terço do que eu queria. Juro, nem um terço, acho que um décimo eu devo ter falado no livro, né? Eu tô até pensando, eu acho que eu vou fazer uma série falando capítulo por capítulo, mas talvez eu veja isso com uma amiga minha pra postar no canal dela lá e tal. Eu aviso vocês aqui no canal, tá? Se eu decidir fazer. Mas eu acho que é uma coisa que vale a pena, porque esse livro é aquele livro que eu sempre falo, né? E falei até nesse vídeo, que é um divisor de águas na minha vida. Então, muitas coisas assim de desenvolvimento pessoal, de se entender, de entender o outro, eu comecei, né, a refletir a partir da leitura desse livro. Então, esse livro, gente, é golden, é ouro. Leiam. E aí eu vou partir para uma série já. Tem algumas séries nessa lista. E essa primeira é uma série que até hoje eu falo para todo mundo, que é Maze Runner. Gente, Maze Runner é, assim, fantástica. Essa série pra mim é melhor do que Jogos Vorazes. Por quê? No sentido de que é muito bem bolada a história, sabe? Você fica muito na noia. Então, as pessoas que estão ali vivendo, né, o Thomas ali, todo mundo tá vivendo, fica muito desesperado querendo respostas e você fica muito desesperado com eles. E essas respostas, elas virão, eu diria que mais nas prequels do que na própria série, né, os primeiros livros. Então essas prequels que foram lançadas depois, né, da série principal, elas respondem mais coisas pra gente a respeito da história principal do que a própria história principal. E é assim, um negócio mind-blowing, sério. Quando eu li o Código da Febre, que é a segunda prequel, e ele conta pra gente a história de todos eles ali logo antes de entrarem no labirinto, né? Que a história, enfim, se passa ali no labirinto, todos acordam e ninguém lembra o que aconteceu antes, né? Então a prequel, essa Código da Febre, começa num determinado período e termina logo quando eles vão entrar nesse labirinto. E, gente, esse livro, sério, eu não acreditava o estado que eu fiquei quando eu terminei. Foi um negócio assim maravilhoso, mas agoniante, sabe? Porque eu pensei, meu Deus do céu, será que o cara já tinha pensado em tudo isso quando começou a escrever a história principal? Sério mesmo, gente, é uma história que pra mim marcou, eu sempre vou lembrar. Foram, assim, meses, momentos muito interessantes, né? E eu devo dizer que vários, né? Inclusive esse do Maze Runner, foram indicações. Não foi nem eu que fui ali, puta, vou ler essa história. Não, foram indicações de uma amiga minha do meu trabalho, Ari, se você estiver assistindo, não sei se você vai lembrar, mas foi você que me incitou a ler Maze Runner. A gente costumava sentar várias pessoas ali nessa época do trabalho e ficar discutindo, sabe, leituras que a gente estava fazendo e, enfim, trocando ideias ali, falando pro outro, lê aí, lê isso que você vai gostar, um emprestava pro outro, sabe, livros, era muito legal, era um mini clube que a gente tinha, eu poderia dizer, ali no trabalho, e era divertidíssimo, li vários livros legais, né, a partir das dicas, e esse Maze Runner foi um dos que marcaram muito, assim, com certeza é um daqueles da vida mesmo, que eu sempre vou falar para as pessoas, nossa, essa história foi uma história que me marcou. E outra coisa também que me marcou foi que eu comecei a ler os livros do John Green nessa época. Então eu li, o primeiro livro que eu li do John Green foi A Culpa é das Estrelas, que era o que estava mais assim, sei lá, bombando, né, aqui. Mas assim, logo depois que eu li esse, que eu já fiquei assim, né? Tipo, meu Deus do céu, o que é esse cara? O que é essa escrita? Um negócio muito fluido, rápido, sem enrolação. Gente, é muito importante pra mim, sabe? Eu não gosto muito de leituras
extremamente descritivas. Elas tendem a me deixar irritada, sabe? Com raras exceções, mas elas realmente tendem. E o John Green, ele é total diferente disso, né? Então eu li todos os outros livros dele. E aqui eu poderia citar um apenas, que foi o que mais me marcou de todos, que foi o Paper Towns. Vou colocar a capinha do livro aqui pra vocês, né? Cidade de Papel, que eles até chegaram a fazer um filme também desse Cidade de Papel, mas o filme é péssimo. O filme é péssimo perto do livro. E eu gostei muito, ele não é um dos mais populares ali do John Green, mas eu gostei porque foi uma história que eu me conectei muito, sabe, com o personagem principal. A mensagem que ele passa ali, né, tudo que o personagem principal aprende de não esperar as coisas das pessoas que ele tá imaginando. Era um negócio muito em voga na minha mente naquela época, quando eu li. Então foi um livro que me marcou, assim, demais, sabe? Embora não tenha sido o primeiro, né? Como eu disse, foi o A Culpa é das Estrelas. Esse, com certeza, é o livro que eu mais vou lembrar do John Green, que mais, assim, me marcou. Então, Cidade de Papel. Nessa mesma vibe do clubinho aí que a gente discutia as coisas no meu trabalho, né? Tem um outro colega meu que ele me indicou e inclusive me emprestou na época o livro A Sombra do Vento. Então a gente vai passando, tá? A capinha do que eu tô falando aqui. Então A Sombra do Vento, do Zafon. Gente, que livro foi esse? Que livro foi esse? Esse cara, ele é perfeito, porque ele consegue... ao mesmo tempo que ele não enrola, né? Então não tem um negócio ali excessivamente descritivo na história dele, na narrativa. Ele faz uma narrativa tão bonita, sabe? Então chega a ser poético um negócio. Então, gente, eu me apaixonei demais. Foi um negócio, assim, realmente que me marcou. E a partir da leitura desse livro, depois eu já peguei o segundo, né? Que tinha a sequência, que chama Prisioneiro do Céu. E li logo em seguida, porque eu fiquei muito, assim, impressionada com a história, né? Então, o Zafon, eu sempre recomendo. Aliás, o meu blog, né? Pra vocês verem como que esse livro me marcou, o meu blog tem uma frase do livro do A Sombra do Vento. Logo em cima, se você olhar, né, em toda a arte, ele tem uma frase do livro A Sombra do Vento. Então, esse livro realmente me marcou ao ponto de eu querer deixar a mensagem dele gravada no meu blog, né? E, aliás, falando em blog, né, deixa eu só ressaltar aqui pra vocês que foi nessa época ali, mais, eu diria que 2014, 2015, que eu meio que ressuscitei, né? Comecei a escrever mais no blog. Eu tenho um blog desde a época da faculdade, desde 2002 eu tenho esse blog. E aí ele foi sendo, né, migrado aí, na época eu acho que era... Gente, ele era alguma coisa do MSN, blog, não lembro agora direito, mas aí ele foi mudando até virar WordPress. Enfim, até hoje ele tá no WordPress, né? E eu tinha esse blog aí que na época eu falava das coisas da faculdade, o que eu tava lendo ali da faculdade. Aí depois eu comecei a escrever sobre a época de au pair, que eu tava lá. Então eu escrevia sobre minha experiência de au pair, os livros que eu tava lendo lá. Gente, sério, minha vida aí com os negócios da internet é longa, né? Mas eu não postava frequentemente, sabe? Eu postava quando eu tava afim, né? E aí, dos 25 pra frente, teve um momento ali na minha vida que eu postei realmente muito pouco, sabe? Eu quase meio que abandonei o blog. Escrevia de vez em nunca, né? Do que eu tava lendo e tal. E aí foi nessa época que eu, né? Depois dos 30 e pouco aí, que eu comecei a retomar. Eu pensei, não, eu tenho que retomar... porque isso vai me dar disciplina pra eu continuar lendo e fazendo as coisas que eu gosto, né? Que era uma coisa que na época eu tava muito desconectada, eu não tava fazendo coisas que eu gostava. E, enfim, né, gente? A vida só tem sentido se você faz coisas que você gosta. E aí foi isso, eu voltei a escrever no blog, arrumei ele, fiz uma carinha bonitinha e tal, né? Coloquei o nome de literalmente porque não tinha nome nenhum. Todas essas coisas. E aí foi mais ou menos nessa época que eu também li uma outra série que me marcou muito e eu sempre falo dela, se alguém me pedir indicação, sabe, de série e tal, séries legais, eu vou falar dessa, né? Eu vou falar Maze Runner, vou falar Jogos Vorazes e tal, mas eu vou falar da série dos Garotos Corvos. Então, são 4 livros e, gente, esses livros, são maravilhosos, porque eles têm toda, sei lá, é uma vibe meio de história do Rei Arthur, eu poderia dizer, misturado com...
a história dos dias atuais. Então, tem um rei lá que, assim, você pode espelhar como se fosse o rei Arthur, e os caras estão procurando, né? Esses mocinhos ali, eles estão procurando ele, que tem uma lenda que ele é escondido numa montanha dos Estados Unidos. E o mocinho, que é o líder deles, ele tem um motivo muito plausível, sabe? Pra querer achar esse rei aí escondido. E aí, o que acontece? Eles encontram uma mocinha que ela é de uma família de videntes, sabe? E eles começam a ficar amigos e meio que se ajudam, né, nessa aventura aí. Gente, sério, vocês não dão nada eu falando assim, talvez, eu não sei, pode ser que alguém tenha ficado já interessado. Mas é uma história, assim, fantástica, sabe? Os personagens são fortes, bem desenvolvidos, né? A menina da história é muito badass, sabe? Não é nada tipo, ai, nossa, eu sou super sensível e tal, venham me salvar. Não, pelo contrário, sabe? Então, ela é super forte, os outros meninos da história são super fortes. É aquele tipo de história que você termina, assim, né? Com aquele quentinho no coração e meio agoniada, porque não vai ter uma coisa tão boa, assim, pra você ler, né? Você fica assim, ai, meu Deus, o que eu vou ler pra superar isso? Porque realmente é uma série muito boa. E aí eu só vou mencionar também aqui pra vocês mais um livro que tá, tipo, no hype, né, aqui agora. Tá no hype aí do momento, que foi Mentirosos. Mentirosos foi um livro que eu li aí, né, na época aí dos meus 2014, 15, sei lá. E ele foi um livro que eu fiquei assim, né, também, tipo, meu Deus, como assim? Que livro, queria muito falar. Até hoje eu recomendo esse livro. Se alguém vem pedir coisas de mistério e tal, não sei o que, eu geralmente tendo a falar sobre Mentirosos, que é um livro interessante. Não é um livro perfeito, mas é um livro interessante. Assim como os livros da Rainbow Rowell, que foi, nessa época, eu li também todos, né? Nessa época dos 30 e pouquinhos aí, eu li todos. Comecei com Fangirl, então vou deixar a dica pra vocês aqui, que é o que eu sempre vou falar, né? Que é o queridinho, o queridinho da vida da Rainbow, que foi o Fangirl, por motivos puros e simples de identificação pessoal com a menina que é a protagonista. Então essa história foi muito quentinho no coração, sabe? De ver assim, nossa, né? Como assim, né? Pessoas iguais e tal. Foi um dos puros motivos, né, de eu ter amado. E eu quero mencionar aqui pra fechar o vídeo, porque daí depois eu falo mais pra frente, né, no próximo, que senão vai ficar muito grande esse, de outras autoras, né? Colleen Hoover, que foi um capítulo à parte ali, foi mais ou menos que nos meus 34, acho que foi no 35 até que a gente começou a ler. Eu vou ver direito, eu falo na próxima parte, mas vou falar dela no próximo vídeo, então. E eu só queria deixar aqui um livro que eu li, né, que vai ser o último que eu vou falar, que é o Simon versus a Agenda Homo Sapiens. Então, esse livro é um livro que eu sempre falo também, se alguém pedir recomendações de YA e tal, porque esse livro é um livro fofo e foi o primeiro livro LGBT que eu li na minha vida. Então foi aquele livro que abriu minha mente, né? Tipo, meu Deus, olha isso, que legal, né? Ter livros assim. E foi aquele livro que me mostrou que, na verdade, eu gostava de histórias de amor, independente de quem, né, estivesse ali se apaixonando. Então foi uma coisa assim muito mágica. É uma coisa assim que eu desejo pra todo mundo, sabe? Todo mundo deveria ler uma história dessa e perceber que o que importa mesmo é o amor. Então eu acho que Simon foi o livro que trouxe isso pra minha vida. E, gente, é isso, então. Eu não vou falar de mais livros, né? Porque dos 35, 36 é uma parte muito cheia de livros. Então eu vou desenvolver isso na parte 2 aqui. Senão o vídeo vai ficar gigantesco, né? Já tá, inclusive. Mas aí eu falo, então, pra vocês, né? De Colleen aí, Jenny Han, enfim, todas as outras autoras que eu tava lendo aí, coisas que me marcaram. Tá bom? Até chegar nos dias atuais. E é isso então, gente. A gente volta, né, no próximo vídeo com mais uma história amorzinho, com mais livros do amorzinho. Beijos pra vocês!